Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou Daniel Angelim, bora falar um pouquinho aí sobre os assuntos mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Tem novidades sobre o caso Dedé, tem também o Amarildo Ribeiro pleiteando o bloqueio do Cruzeiro junto à CBF, avaliação da sede administrativa em 48 milhões de reais, assim como jogos treinos do sábado sendo transmitidos direto da Toca da Raposa, o que é uma ótima notícia, e também parceria de Cruzeiro e Liqui, liberando um investimento, um token digital, para que o torcedor do Cruzeiro possa investir e participar das receitas geradas através de vendas dos jogadores da base. Mas antes da gente adentrar sobre todos esses assuntos, gostaria de pedir para você deixar o like no vídeo para dar aquela moral para a gente, se inscrever no canal aí embaixo, ativar o sininho de notificação, que é muito importante também, e usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar a nossa ideia aí, sem lero-lero, de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando logo das coisas desagradáveis? Então vamos de Dedé. Eu particularmente não aguento mais falar no nome desse cidadão, pra mim já tá fazendo hora extra no Cruzeiro, mas fato é que todo mundo conhece a história. Dedé pleiteia na justiça aí 35 milhões de reais, né, contra o Cruzeiro. Algumas semanas atrás o Dedé havia feito uma perícia médica onde ficou atestado que ele poderia voltar a jogar futebol em alto nível, só que o Cruzeiro não foi notificado dessa perícia e muito menos convidado para participar dela. Então o Cruzeiro entrou com uma liminar, suspendeu o resultado dessa perícia, e na semana passada foi feita uma nova perícia médica, agora com a presença do Cruzeiro, e o resultado desse segundo laudo que saiu nessa semana foi inconsistente, foi divergente daquele primeiro resultado. Lá no primeiro atestava que o Dedé já se encontrava apto a praticar o esporte de alta performance, que é o futebol, jogos oficiais, e nesse segundo laudo ficou atestado que ele poderia sim voltar a treinar individualmente e também coletivamente, entretanto, gradativamente é que ele ia recuperando a condição de voltar a jogar a bola. Então, por essa diferença, o Cruzeiro, de certa forma, conseguiu derrubar aquela decisão do primeiro laudo. O Dedé já anexou o resultado desse segundo laudo junto aos atos, né, que correm na justiça, e agora cabe ao juiz decidir se ele se encontra apto, se não encontra, se vai rescindir com o Cruzeiro, se não vai. Enfim, vamos ter que aguardar aí os próximos dias. Não sei quando o juiz vai dar a sua decisão com relação a essa questão do Dedé. Fato é que é uma novela que está se estendendo demais, né? E o jogador pretende a rescisão unilateral com o Cruzeiro. E aí, cabe a gente saber se o Cruzeiro vai de fato ter que pagar esses 35 milhões ou se vai conseguir minimizar esse rombo de alguma forma, né? Então, tá chegando a hora do Dedé se despedir de fato do Cruzeiro. Na verdade, ele já está muito longe do Cruzeiro, mas esses vínculos jurídicos aí, né, de contrato e tal, ainda o fazem ser jogador do Cruzeiro de alguma forma, mas ninguém mais conta com o Dedé, ninguém mais pretende aproveitá-lo, ninguém mais, eu acho que até gosta dele. Acho que está sendo uma ingratidão muito grande por parte dele para com a torcida e com o Cruzeiro também, que sempre proporcionou toda uma estrutura para ele se recuperar, mas mais uma vez o dinheiro fala mais alto no futebol, e é isso. Dedé tentando tocar sua vida para lá, vai deixar uma dívida milionária no Cruzeiro, e a gente, de certa forma, tentando tocar a nossa para cá. Então vamos aguardar a decisão do juiz para ver se o próximo episódio dessa novela é de fato a rescisão de contrato do Dedé com o Cruzeiro. Vamos ainda pegando gancho aí nessas questões de ações judiciais. Aí é muito triste, porque todo dia tem assunto de ação judicial contra o Cruzeiro, o que é desagradável demais, mas o Amarildo Ribeiro, que era o ex-diretor das categorias de base do Cruzeiro, vem pleiteando também na justiça há algum tempo a quantia de 520 mil reais, e com medo de não conseguir receber isso do Cruzeiro, ele foi junto à CBF e pediu o bloqueio de receita do Cruzeiro, oriunda da CBF. O Cruzeiro, recorrendo a isso, disse que tem bens a serem penhorados e que esse bloqueio de receita poderia atrapalhar o andamento do clube. O Cruzeiro, inclusive, fez uma reavaliação da sua sede administrativa, no qual o valor foi determinado em 48 milhões de reais. Então o Cruzeiro aí tentando se virar também para que não tenha dinheiro da CBF bloqueado, atrapalhando o andamento do Cruzeiro, né, o fluxo de caixa, digamos assim. Então é o Cruzeiro enfrentando aí tantas brigas na justiça por parte de jogadores, ex-dirigentes, ex-preparadores, enfim, o que não falta é ação trabalhista em desfavor do Cruzeiro. Então é isso, o Amarildo Ribeiro pedindo para a CBF bloquear dinheiro do Cruzeiro, e o Cruzeiro, por outro lado,
se defendendo que tem bens a serem penhorados e que esse bloqueio não é cabível. Então vamos ver o que vai ser decidido, mas como eu disse, fato é que sobram ações da justiça e sobram assuntos desagradáveis nesse momento do Cruzeiro. Vamos partir agora para a parte prática do trem. O Cruzeiro vai fazer 2 jogos treinos no sábado, né, diante do Boa Vista do Rio de Janeiro e também do Boa Esporte aqui de Minas Gerais. O primeiro jogo será transmitido, vou até colocar uma arte na tela aí para vocês, feita pelo próprio Cruzeiro. O primeiro jogo será às 9 horas da manhã, diante do Boa Vista, e a transmissão, se eu não me engano, vai começar 8h50 na verdade, eu acho que o jogo é 9h30 e a transmissão começa às 9 horas, viu, pessoal? Então, o primeiro jogo vai começar a transmissão às 9 horas e a partida, de fato, 9h30 da manhã. E o segundo jogo, contra o Boa Esporte ali, vai ser 3h30 da tarde e a transmissão vai começar 2h50. Então, na minha opinião, cara, um movimento bem interessante e inteligente do Cruzeiro. Eu vinha cobrando muito aqui que o Cruzeiro usasse da parceria que tem com a Live Sport para fazer essas transmissões de jogos, principalmente de categoria de base e atividades que acontecessem dentro da toca. Então parece que a pouca repercussão que a torcida fez, de alguma forma pelo menos, surtiu algum efeito, né? Então gostei muito dessa notícia que os jogos treinos serão transmitidos, até mesmo, cara, para a gente ter uma proximidade mínima com o nosso time, né? São 20 dias aí sem jogos oficiais, onde a gente fica a ver navios, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está sendo treinado. Aparentemente, no quesito contratações, a nossa diretoria mais uma vez deixando a desejar. Então fiquei muito feliz, e quando tem que elogiar, a gente precisa elogiar, porque quando critica, a gente não poupa a língua, né? Então, parabéns pro Cruzeiro pela iniciativa de transmitir os jogos. Pode parecer uma coisa boba, mas no momento de enorme carência da torcida do Cruzeiro, é muito bom a gente se sentir um pouco mais próximo dessas atividades internas do Cruzeiro. Então, ponto positivo para a diretoria do Cruzeiro, e tomara, cara, que essa transmissão sirva de incentivo para a gente tentar transmitir os jogos do Campeonato Mineiro Sub-20 também, que não estão tendo transmissão, pelo menos até esse momento. O Cruzeiro tem essa Live Sports, que é uma empresa de streaming especializada em fazer essas transmissões. Troca uma ideia com a Federação Mineira de Futebol, vamos transmitir os jogos, vamos gerar conteúdo para as torcidas. Eu não acredito que a FMF se oporia a isso, e é algo que, para mim, parece bem palpável para o Cruzeiro. Mas, enfim, jogos do sábado serão transmitidos 9 horas e 2h50 da tarde. E é bom a gente ficar ligado lá no canal oficial do Cruzeiro aqui no YouTube, para a gente poder acompanhar o desempenho dos jogadores em campo, beleza? E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar aí de uma nova forma de investimento no Cruzeiro, que é o token do Cruzeiro relacionado ao mecanismo de solidariedade. Foi feito todo um estudo, né, com empresas especialistas no mercado, cada uma em seu segmento. E o que acontece? Para quem não conhece tanto assim sobre a tecnologia, Bitcoin, criptomoedas, cada vez mais esses ativos digitais estão em alta. Não dá nem para dizer que isso é o futuro, porque já é o presente, e é muito bacana saber que o Cruzeiro está ligado nessas tecnologias. Bitcoin é uma coisa que eu já mexo aí há pelo menos 5 anos, então me agrada muito saber que o Cruzeiro está ligado a essas tecnologias. E como funciona esse token do Cruzeiro? Ele é dedicado ao mecanismo de solidariedade, que é referente à venda de jogadores da base. Foi feito um estudo na base do Cruzeiro, onde foram considerados 380 atletas, e no prazo de 6 anos, quem deter esse investimento do Cruzeiro, quem detiver esse token do Cruzeiro, poderá receber ali parte dos rendimentos relacionados ao mecanismo de solidariedade. O que é esse mecanismo de solidariedade, Angelim? É quando o clube formador passa a ter direito a determinada porcentagem do atleta. E aí começa a contar a partir dos 16 anos, se eu não estou enganado, ou desde os 14, e a cada ano, dos 16 até os 21 anos, o clube tem direito a determinada porcentagem. Por exemplo, eu não sei a porcentagem correta, viu, pessoal? Então me perdoem a imprecisão nessas porcentagens. Então, por exemplo, dos 16 até os 18 anos, o clube formador tem direito a 0,5% por cada ano que o atleta permaneceu no clube. E dos 18 aos 21, a gente tem direito a 1%. Enfim,
o clube formador tem direito a uma pequena porcentagem dos atletas formados aqui e que continuam sendo transacionados pelo mundo afora, seja no Brasil ou fora do país. Toda transação que envolve jogadores que foram formados nas categorias de base do Cruzeiro gera receita pra gente. E qual que é a ideia do Cruzeiro com esse token? 60% dessa receita, 60% dos tokens vão ficar sob poder do Cruzeiro e 40% desses tokens serão vendidos, negociados para que a torcida ou qualquer outro investidor possa comprar e fazer parte dessa pequena porcentagem oriunda da venda de atletas que já passaram pelas categorias de base do Cruzeiro. Ainda é um assunto que vai ser muito discutido, mais informações serão tragas para a gente, mas como eu disse, foram colocados nesse projeto o passe de 380 atletas, então atletas que já foram negociados e outros atletas que ainda se encontram na categoria de base estão inclusos dentro desse número de 380 e a perspectiva é que nos próximos 6 anos o Cruzeiro arrecade 19,8 milhões de reais com esse mecanismo de solidariedade. Então nos próximos 6 anos aí 19 milhões serão arrecadados, ou pelo menos prevê que sejam arrecadados 19 milhões, e quem detiver esses tokens do Cruzeiro receberá parte conforme os atletas forem sendo negociados e o dinheiro entrando para o Cruzeiro. Eu posso estar mais uma vez enganado nessa informação, mas nesse ano, ou nos últimos 6 meses, o Cruzeiro recebeu 500 mil reais referente a esse mecanismo de solidariedade. Então, desses 500 mil, 60% iriam para o Cruzeiro, caso esse projeto já estivesse ativo, e 40% seria distribuído entre os detentores desses ativos, desses tokens do Cruzeiro. Então é algo que eu achei bem interessante, cara. É complexo eu falando assim, eu não sou o cara mais capacitado para explicar, mas eu acredito que por alto tenha dado para entender. Então já saiu a matéria no site do Cruzeiro, confere lá que vale a pena, e nos próximos dias, próximas semanas, a gente vai ouvir muito falar sobre isso. Como eu disse, eu gosto muito dessa questão de tecnologia e pode ter 2 tipos de renda, né, oriunda desse token do Cruzeiro. Como ele é um ativo finito, ou seja, limitado, que tem fim, pode ser que a procura seja muito alta e o valor do token suba com o passar dos meses também. Então a ideia inicial é fazer que cada token custe R$25. É como se fosse uma ação. Um papel da empresa Itaú, por exemplo, custa R$10. A partir do momento que a procura por ele fica muito alta, esses R$10 vai valorizando. Custa 12 amanhã, 15 mês que vem, 20 no ano que vem. E o mesmo pode acontecer com esse token do Cruzeiro, que inicialmente vai valer aproximadamente R$25. E caso se esgote, caso o Cruzeiro venda todos os tokens de forma rápida, os R$25 vão se valorizar, porque vai ter procura e não vai ter quem venda. Então os 25 podem se tornar 35, 40, 50, 100, vai saber qual que é o limite dessa valorização. Com isso, o Cruzeiro pretende arrecadar dentro de 30 dias 6 milhões de reais, então é uma forma do Cruzeiro arrecadar aí um valor considerável num curto espaço de tempo, e no decorrer dos 6 anos o Cruzeiro vai, conforme o dinheiro for entrando, parcelando ou fazendo os dividendos da receita oriunda do mecanismo de solidariedade. Então é isso, pessoal. Talvez tenha ficado um pouco estranha a explicação. Como você sabe, eu faço tudo aqui ao vivo, sem corte, sem nada, mas é isso. O Cruzeiro vai ter esse ativo para nós torcedores e qualquer outro investidor poder apostar o seu dinheirinho ali nos jogadores oriundos das categorias de base do Cruzeiro, beleza? Então essas foram as notícias do vídeo de hoje, algumas desagradáveis com relação ao Dedé e ao Amarildo, mas outras notícias boas também, com relação à transmissão dos jogos no sábado e também com esse ativo virtual do Cruzeiro aí, que na minha opinião é bastante interessante, no mínimo interessante. Então use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa trocar a nossa ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E lembrando que hoje, 10 horas da noite, tem a live Passa Régua, mas uma live especial. Eu vou estar recebendo o Adelmo do CSA Povão, que já participou aqui do canal, e também o Léo do Canto Rubro Negro, que é um torcedor do Vitória, para a gente poder trocar uma ideia sobre os times, como eles vêm até aqui na temporada, o que esperar para a Série B. Enfim, vai ser um bate-papo, uma resenha muito legal envolvendo aí
3 times e eu conto com a presença de vocês para que a gente possa ter uma live muito bacana como vem sendo até aqui a live Passa a Régua, beleza? Então 10 horas da noite te espero aqui no canal Lado Azul para a gente poder trocar a nossa ideia. Deixa o like, se inscreva, compartilha e é isso. Tamo junto, pessoal. Eu fico por aqui, um abraço, é nóis.